Olá, nesse exercício vamos fazer o nosso próprio mockup. Eu vou usar aqui no caso das Havaianas para a gente fazer um mockup da parte da interna dessa Havaiana. Para isso eu vou pegar a ferramenta, então, seleção rápida aqui, seleção rápida, vou selecionar a parte externa, que é mais fácil para a gente selecionar, então pega aqui toda a parte externa, ótimo. Vou criar um novo layer. Nesse novo layer, eu vou querer pintar de preto a Havaiana. Como eu selecionei por fora, eu vou dar Ctrl Shift I, inverto seleção, verifico se foi pego tudo o que eu queria, aqui um pedaço não foi, então venho aqui mais esse pedacinho aqui que não entrou na minha seleção, ok. Esse lado aqui também, uma região muito cinza, né, que tem pouco contraste ali, acabou invadindo um pouco a alça da Havaiana. Pronto, peguei tudo. Nesse novo layer que eu tenho, um layer vazio, vou dar Alt Del, que é pintar na cor de primeiro plano. Então aqui eu tenho default preto e branco, cor de primeiro plano, branco, tá ótimo. Aí eu preciso fazer agora as alças também. Para fazer as alças, vou dar um Ctrl J, duplicar a camada, vou desconsiderar a camada de baixo e dar um Ctrl L aqui também para eu dar uma forçada e isto no contraste aqui da área que eu quero selecionar ali. Pronto. Então, ok. Veio com a ferramenta também de novo seleção rápida e seleciono só a parte da tira. Aqui também, essa parte aqui também e aqui. Bom, fica evidente que tem umas áreas que não foram bem selecionadas, então vou acertar aqui da seguinte forma. É menos máscara aqui, que invadiu para fora. Aqui invadiu para fora. Aqui eu quero somar, então eu aperto a tecla Shift para somar. Seleciono essa região aqui que não foi selecionada. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Eu tenho aqui uma região que não foi somada, então aperto o Shift ali e somo. Essa minha grande área aqui é a máscara. Vamos verificar aqui no outro lado. Aqui também tem um pedaço aqui que não foi contemplado. Toda essa região branca aqui não foi. E uma região aqui que deve ser tirado da máscara. Pronto. Só aqui mais uma região pequena. Então, o Shift, lembrando, ele soma a máscara e o Alt, ele vai desselecionar a máscara. Então, um vai aglutinar, o outro vai desaglutinar a máscara para você fazer aqui a sua seleção. Então, feito a seleção, Ctrl 0, consigo ver tudo. Crio um novo layer. Nesse layer vazio, Alt Del, vou pintar as tiras da nossa Havaiana. Então, agora eu tenho aqui o conjunto completo, com tiras e sem tiras. Essa imagem que eu usei aqui, eu posso descartar ela, jogo na lixeira e fico aqui então com as minhas tiras prontas. Isto aqui eu vou levar para ser um filtro da minha base. Então, para você fazer agora com que a Havaiana fique nessa parte escura aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai importar a textura que você quer aplicar. Importei aqui para dentro do Photoshop, criei uma camada. Venho nessa camada de baixo aqui,
Aliás, antes deixa eu transformar isso aqui em rasterizar camada para ficar internamente aqui. Venho nessa camada de baixo aqui, aperto Ctrl e clico no meu desenho. Vou na camada de cima e não sei se você está vendo, mas eu tenho ali a máscara aplicada aqui, ó. Vou na camada de cima e peço para criar máscara de camada. Pronto. Ele jogou esse desenho como sendo máscara de camada para cá. Agora, para preencher a tira que faltou aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá nas tiras que eu criei, aperto Ctrl, venho aqui na máscara de camada, com a minha seleção ativa, e a gente sabe que tudo que eu pintar de preto vai me dar transparência. Então, agora eu venho aqui, pinto de preto as minhas alças aqui e pronto. Eu tenho isso aqui liberado. Por que está ficando preto? Porque, na verdade, está ligado aqui, ó. Se eu tivesse mantido isso desligado, eu teria esse resultado aqui. Então, o desenho que eu tenho aqui é exatamente da sola que eu quero nas minhas havaianas. Então, agora nós vamos aplicar sombra. Então, veja bem, aqui eu tenho o desenho das tiras que nós fizemos. Eu vou jogar isso sobre, como sendo a primeira camada, e eu quero aplicar sombra projetada aqui dentro. Bom, primeira coisa, vou lá no Efeitos, eu tenho lá sombra projetada, seleciono. Eu tenho aqui como regular expansão, distância, está interessante, está bem legal a minha sombra aqui. E eu dou um OK. Ótimo. Eu poderia tirar aqui, se eu quisesse, o preenchimento. Basta vir aqui e você tirar o preenchimento, fica branquinho. Isso pouco importa porque eu vou precisar trocar a cor da nossa tira, né? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar e vou separar a sombra como um efeito matemático do Photoshop para se transformar numa camada que eu posso apagar, recortar, fazer o que eu quiser. Então, clico com o botão direito do mouse em cima do Effects, do efeito ali, FX. Vou lá em Criar Camada. Quando eu faço isso, ele cria uma camada só da sombra. Essa dali, ó. E eu posso selecionar esse objeto aqui com o Ctrl pressionado. Eu tenho ele certinho selecionado e posso vir na camada de baixo e pedir para deletar a sombra. Foi o que aconteceu. Ctrl D. Se eu tirar aqui, ó, eu só fico com a sombra da minha havaiana. Ótimo. Agora eu posso, então, nessa sombra aqui, fazer uns acabamentos ali. Por exemplo, eu não quero que apareça sombra para fora da havaiana e quero minimizar um pouco aqui a sombra projetada, que ela não pode ser tão forte aqui, porque isso aqui não está flutuando, ele está colado ali à base do nosso objeto. E essa parte de cima aqui, posso fazer com ela o seguinte, ó. Eu venho aqui, clico de novo com Ctrl pressionado e botão esquerdo do mouse e posso selecionar uma cor. Então, já falei para vocês que a cor vermelha é a melhor cor para substituir. Alt Del, pinto ali, Ctrl D desligo, pinto na cor vermelha. Aperto Ctrl, crio matiz saturação. Com a máscara estava ligada, ela criou já aqui a máscara que eu quero atuar. Só que reparem que ela vai trocar, então daí a cor como eu quiser. Só que a cor está sem as características da textura de baixo. Por quê? Porque aqui eu devo usar não normal, mas sim multiplicação. Então deixo no modo multiplicação essa camada. Aqui basta 2 cliques e você pode ficar variando a cor aqui, né, como você quiser, sem problema nenhum. Tá ok? E agora também é interessante a gente fazer o seguinte, para trocar a textura de baixo, eu vou selecionar esse conjunto inteiro aqui, vou até duplicar aqui para guardar, ó, Ctrl J, não é necessário, só estou fazendo isso para preservar isso aqui, mas isto aqui eu vou transformar em objeto inteligente, olha a vantagem. Botão direito em cima do texto aqui, eu tenho lá
converter em objeto inteligente, ele converte para mim. Aparece o símbolo de objeto inteligente aqui. Se você der 2 cliques, ele abre um arquivo que só tem isso aqui. Agora, basta trazer uma outra textura qualquer. Vou trazer essa para cá e quero aplicar essa textura no na minha Havaiana lá. Então, Enter. E para copiar o recorte exato, que a gente se esmerou em fazer, eu simplesmente aperto o Alt, seleciono ele e arrasto para a camada de cima aqui. E solto. Pronto, eu já tenho ele aplicado. Vou fechar o objeto inteligente. Ele vai perguntar se você quer salvar. Você diz que sim. E pronto, você já tem ele aqui na nossa Havaiana aqui, que a gente estava trabalhando desde o início. Então tá aí. Esse é um exercício bem interessante para você aplicar aí e começar a criar seus próprios mockups quando tiver um projeto que você tem várias texturas, desenhos que você quer trocar em algum projeto. Tá bom? Um grande abraço a todos.